Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos atingir a nossa 12ª aula do nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho que estamos a desenvolver no nosso canal do YouTube. Meu nome é Guilherme Alves de Melo Franco, eu sou autor de Direito do Trabalho, especializado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário. Nesta nossa 12ª aula, nós vamos tratar do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versa sobre a prescrição da pretensão do empregado ingressar junto à Justiça do Trabalho com uma ação reclamatória de direitos visando ao percebimento dos haveres que ele tem direito em face de um contrato individual do trabalho mantido com seu empregador. Esta pretensão ela prescreve, segundo o artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, em 5 anos para os trabalhadores rurais e para os trabalhadores urbanos, ou seja, para a totalidade dos trabalhadores no território brasileiro, até um limite de 2 anos contados do momento em que há a extinção do contrato individual do trabalho mantido entre as partes. Ora, o que significa dizer que o empregado terá o lapso temporal de até 2 anos para ingressar com o processo judiciário do trabalho em detrimento de seu empregador. Feito isso, o que vai valer como propriedade de seu pedido são apenas e tão somente os 5 anos anteriores a este ajuizamento, para que ele possa receber qualquer diferença relativa aos direitos trabalhistas que ele regimentou ao longo de toda esta contratação. Portanto, vamos nos situar da seguinte maneira: o contrato individual do trabalho mantido entre as partes se encerrou hoje. Começa a fluir o prazo prescricional de 2 anos para que o trabalhador possa ingressar na Justiça do Trabalho pleiteando qualquer diferença ou direito impago durante o relacionamento trabalhista. Ingressou com o processo. Limita-se o pedido neste instante em que ele ingressa com a ação reclamatória de direitos, portanto, limita-se a partir do exato momento em que a ação foi distribuída, a contagem de tempo de até 5 anos antes deste ajuizamento, estando, portanto, fora das possibilidades de pedido aquelas matérias que sejam anteriores a esse lapso temporal e, portanto, já não podem mais ser objeto de tratativas perante o Poder Judiciário do Trabalho.
vamos entender o seguinte: se o empregado trabalhou 20 anos para a empresa e entrou na justiça dentro do lapso temporal vigente de 2 anos após a resilição contratual, ele só poderá pleitear junto ao Poder Judiciário do Trabalho aquelas parcelas que não estejam vinculadas a um tempo de trabalho anterior aos 5 anos limitados pela consolidação das leis do trabalho. Portanto, dos 20 anos que ele laborou na empresa, ele só poderá cobrar 5 anos. Os outros 15 anos estariam prescritos e não podem mais ser objeto de qualquer pretensão judicial a respeito dos mesmos. Esse dispositivo do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele tem eco, ele tem espelho no que diz o artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos anuncia a mesma metodologia existente hoje no texto seletista. Com relação às anotações para fins de prova do trabalhador perante a autarquia previdenciária, ao Instituto Nacional do Seguro Social, estas limitadoras prescricionais, elas não se aplicam, porque o parágrafo 1º do artigo 11 que estamos a estudar, assim determina que o disposto neste artigo 11 não se aplica às ações que tenham como objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Por exemplo, se o empregado, ao invés de pretender os haveres trabalhistas a que ele teria direito se tivesse havido uma rescisão contratual dentro das normas legais, e que ele entendesse, por exemplo, que tinha direito a algumas diferenças que não foram pagas a ele durante todo o pacto, ele poderá, entrar na justiça apenas pleiteando a anotação de sua carteira do trabalho, no sentido de fazer nela constar o contrato individual do trabalho que tenha havido entre ele e determinado empregador e que não veio a ela porque não houve anotação na época certa pelo empregador. Ou ainda que tenha havido esta anotação, não foi procedida, por exemplo, a baixa nesse contrato e a carteira está com o sistema contratual em aberto, como se não tivesse havido a extinção do mesmo. Então ele entrará com uma ação meramente declaratória perante a Justiça do Trabalho para que se proceda ou à anotação deste pacto de emprego ou a baixa do mesmo, para que ele possa, perante a autarquia previdenciária, comprovar com exatidão o tempo de serviço em que ele prestou a sua atividade profissional perene junto àquela empresa empregadora. Neste caso,
não existe pretensão a crédito e, portanto, é só uma declaração para fins previdenciários, não se aplica neste caso a prescrição, podendo ser conquistada a necessidade de anotação ou de baixa na carteira a qualquer tempo, sem que haja necessidade de se ater aos limites que aqui estamos a estudar. Portanto, não se aplica neste caso o artigo 11 em seu caput e nem mesmo, portanto, o artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República Federativa do Brasil. A questão de como será analisada esta prescrição em torno das possibilidades em que ela vai atuar para impedir que aquele determinado direito que se prolonga através do tempo seja descartado pela simples menção de que se encontra subsumido a um tempo anterior aos 5 anos de limite, o parágrafo 2º determina que, se forem prestações sucessivas, em face de um descumprimento das obrigações contratuais ou de alteração das mesmas, neste caso, a pretensão do trabalhador ela está atingida de forma total e não provisória ou parcial, como pode ser entendido aquela situação contratual em estudo, quer dizer, de prestações que se prolongam ao longo do tempo, ela será total. Não sendo este caso, ela continuará a valer-se de forma parcial, levando-se em conta os limites temporais do parágrafo 2º e do caput do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho que estamos a estudar neste momento. O parágrafo é preciso entender que nesse parágrafo 2º ele faz uma exceção com relação à prescrição total de parcelas sucessivas, no sentido de que, se essa parcela sucessiva for assegurada não só pelo contrato individual do trabalho mantido entre as partes, mas também por preceito de lei, não vale mais a regra da prescrição integral e ampla, passando a valer a situação de que o direito estará prescrito em parcela, não no seu todo, podendo ser, portanto, discutido em termos de ação reclamatória de direitos perante a Justiça do Trabalho. Um exemplo que a gente podia dar a esse respeito seria a questão das parcelas fundiárias, que por longa data elas tinham o marco prescricional em momento trintenário e que, portanto, poderiam ser, dentro do limite de 30 anos, cobrados na Justiça do Trabalho. A atual situação processual a respeito deste tema é que as pretensões
fundiárias também estariam acopladas aos ditames do artigo 11 e do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a pesquisar, e ao artigo 7º, 29 da Constituição Federal. E, portanto, atualmente, só se poderia cobrar as parcelas fundiárias dentro dos 5 anos em que se limita qualquer modalidade de pedido trabalhista, como nós estamos a ver nestes instantes. Ocorre que esse parágrafo 2º do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, implementado pela reforma trabalhista através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, veio a causar a dúvida, boa dúvida, para quem defende os direitos do trabalhador e a má dúvida para quem trabalha em nome do empregador, porque ele nos aviva a discussão a respeito da prescrição total das parcelas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E isso vai motivar, ou já está motivando, já que a denominada reforma trabalhista está ao patamar de cumprir 5 anos de sua vigência. E, portanto, muitas das questões relativas ao Instituto Prescricional estão sendo debatidas nos processos judiciários do trabalho com base nesse parágrafo 2º do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho. O que é uma pena, porque nós vemos a cada instante que a imprecisão jurídica no Brasil ela é um câncer que vem a vitimar toda vez, por uma maneira ou por outra, as relações judiciárias entre empregados e empregadores, entre trabalhadores e seus contratos de trabalho. E isso, ao invés de promover uma secura no ambiente judiciário trabalhista brasileiro, vem a criar situações muito mais complexas e de forma muito mais amplas do que poderia se ter evitado com um texto mais seguro a respeito destas temáticas. Em seu parágrafo 3º, determina-se as situações em que esse tipo de prescrição, de pretensão de acionamento da máquina judiciária para a defesa de direitos pretensamente excluídos do patrimônio jurídico do trabalhador, deixa de ter o seu curso normal, sendo interrompida para possibilitar o posterior aforamento das ações trabalhistas a esses respeitos. Ela só poderá ser interrompida pelo ajuizamento justamente da ação reclamatória trabalhista a respeito desses pedidos. Mesmo que por
uma obra do acaso ou por uma imprecisão técnica, esta ação reclamatória de direitos tenha sido alojada em juízo totalmente incompetente. Ou ainda que, por algum defeito técnico, esta ação venha a ser extinta sem ferimento do arrazoado meritório pelo juiz, ainda que este seja realmente o juízo competente para a apreciação daquela temática, e que por esse evento tenha sido considerado pelo magistrado como causador da extinção do processo sem o ferimento necessário do mérito. E importante informar também que esta extinção do processo sem ferimento do mérito, ela só interrompe a prescrição com relação àqueles pedidos que foram objeto da peça de exórdio da petição inicial e que ali estejam expressos de maneira correta e clara, e não podendo, portanto, o empregado, após esta extinção do processo, vincular outros valores que não estavam sendo pedidos nesta inicial para fins de garantia do regular andamento do seu novo processo. Porque aqueles pedidos que não foram pactuados naquela ação que foi extinta não podem ser reavivados em uma ação posterior com o bônus de que o momento prescricional tenha sido suspenso por causa daquele mesmo incidente processual. Portanto, para que a prescrição tenha sido interrompida e possa o trabalhador fomentar novo procedimento junto à Justiça do Trabalho, as causas de pedir e os pedidos têm que ser os mesmos daqueles em que originariamente ele havia trazido ao julgamento da Justiça Especializada do Trabalho. Bom, era isso que pretendíamos dizer a vocês nesta nossa aula, e agradecendo a presença de todos os nossos alunos e aqueles que são interessados pelo processo judiciário do trabalho e pelo direito material do trabalho, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nos nossos vídeos para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso número de alunos, o nosso número de ouvintes e podermos manter o nosso canal ativo e desenvolver a nossa distribuição do conhecimento a respeito das matérias aqui vinculadas ao maior número de pessoas. Obrigado a todos, tudo de bom.